Glória a Jesus, aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E todos tenham uma boa noite de salvação. E mais uma vez estamos aqui na Trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. Glórias a Deus. Essa noite nós vamos estar mencionando uma palavra sobre consolo. Daqui a pouco nós vamos estar orando, agradecendo a Deus e clamando ao Senhor que Deus venha estar sobre a vida de todos. Vamos estar lendo o versículo que se encontra em Ezequiel capítulo 14, versículo de número 22. Glória a Jesus. E vamos ver o que Deus vai nos dizer esta noite sobre ser consolados, sobre a vida de muitos que não têm consolo, que sofrem. Vamos ver o que Deus nos tem a dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Em Ezequiel capítulo 14, versículo de número 22, nos diz: Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. Glória a Jesus. O versículo está dizendo, Deus fazendo uma promessa para Jerusalém, dizendo que todos serão consolados, mas ainda eles estão bastante atormentados. Amém? Vamos estar orando ao Senhor, louvado seja Deus, e agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor meu Deus, por mais uma vez estarmos na tua presença, meu Deus, pela oportunidade que nós temos de adentrar sobre os lares, meu Deus, que sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, que vão ouvir a tua palavra. Senhor meu Deus, somos gratos por tudo quanto o Senhor nos tem dado, nos tem feito. Aleluias, meu Deus, somos gratos a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor meu Deus, esta noite, aleluia, que o Senhor venha falar a cada coração sobre esta mensagem, sobre ser consolado, sobre a vida daqueles que estão atormentados, entristecidos, Senhor meu Deus, sobre aqueles que não encontram refúgio, Senhor meu Deus e Pai. Assim nós oramos, certo de que o Senhor consolará o coração de cada um de nós, ó Pai, aleluias, para a glória do nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu quero estar lendo outra vez este versículo, louvado seja Deus, que nos diz, aqui para nós nos lembrarmos melhor daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Ezequiel 14, versículo 22, nos diz: Mas eis que alguns restarão nela, quer dizer, na cidade de Jerusalém, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. Nós vemos aqui, nesse versículo, aleluia, que o povo se encontrava em uma situação não muito confortável, totalmente desagradável, e Deus vinha castigando, vinha apertando para que eles se voltassem para Deus, para que eles clamassem por misericórdia. E o versículo 23 diz: E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Então veja que Deus estava transtornando Israel, o povo de Jerusalém, para que eles buscassem a Deus. E Deus está dizendo então
que eles vão ver que havia uma razão para que Deus fizesse tal coisa, para que Deus viesse apertá-los ou repreender, corrigi-los. Nós vemos aqui que está falando sobre Deus tirar o povo de Jerusalém, transportar eles, e uns iriam e alguns poucos iriam ficar, mas que depois eles iriam entender o porquê que Deus tinha feito aquilo ali. Então, para eles aqui nesse versículo não há consolo. Tem sofrimento, tem angústia, tem desespero, desprezo, vão ser escravos. Então, nós vemos na nossa época, nos nossos dias, que muitos sofrem, muitos estão angustiados. O apóstolo Paulo diz nas cartas paulinas, nas epístolas, ele diz que muitos estavam perplexos. Então, estão assim, terrivelmente sofridos, judiados. Por quê? Não tem consolo. Não tem consolo para eles. E Paulo vem trazendo a palavra de Deus justamente para que eles percebam que se eles se voltarem para Deus, eles vão encontrar consolo em Deus. Mas eles não fazem esse tipo de coisa. Não estão interessados. Eles estão interessados em cada qual viver a sua vida. E não é assim que acontece também nos dias de hoje. Cada um está voltado para a sua vida. Eu fico admirado uma coisa. Quando eu era do mundo, eu assisti muito, presenciei muito isto. Assim, tenho a recordação disso, porque quando nós estamos no mundo, nós não enxergamos muito essas coisas. Pessoas que estão em sérios problemas, sérias dificuldades, eu passei por esse tipo de coisa, assim, mas não lembra que somente Deus pode consolar. Esse consolar aí, se você estiver chorando, é enxugar suas lágrimas. Se você estiver sofrendo, é te dar alegria. Se você estiver triste, vai te fazer feliz. Se você estiver caído, Ele vai te levantar. Se você estiver doente, Ele vai te curar. Seja lá a condição que você estiver, Ele vai fazer algo que significa consolo. Ele vai te consolar. Tem pessoas que precisam de um abraço, isso é um consolo. Tem pessoas que precisam de que alguém vá lá e dê-lhe uma palavra amiga, isso é consolo, é consolar, é o que Deus vai fazer. Aí muitos vão pensar assim, mas Deus vai descer pessoalmente na terra para consolar alguém? Não, Ele simplesmente vai gerar no coração de alguém, para que alguém se achegue a você, ou a quem quer que seja, e vai trazer consolo de alguma forma. E assim Deus vai trabalhar na vida de alguém. Só que as pessoas ainda não pensam dessa forma. Vamos estar vendo aqui no Evangelho de Lucas, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de número 25, glória a Jesus. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Está escrito aqui, Lucas 16, versículo de número 25, diz: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Nós vemos aqui uma parábola do rico e Lázaro que Jesus está contando. E nós vemos que o rico morre e Lázaro também. E Lázaro é o pobre. O rico não aparece o nome dele. Mas o rico morre e o Lázaro também morre. O rico vai para local de tormento. E o Lázaro vai para lugar, vamos dizer, de consolo. Ele vai para o local de delícias. Ele vai para o seio de Abraão, nos diz a palavra de Deus. Então, chegando lá, Lázaro está sendo consolado agora. Por quê? Lázaro, ele passou fome, passou muita dificuldade, morava nas ruas, não tinha onde banhar-se. Então veja, ele precisava ser consolado, e não era. E o rico, muitas vezes, passava por ele, nos conta a história,
que o rico passava por ele e nem sequer olhava para ele. Então, chega um dia que o rico vai morrer. Mas antes da sua morte, o rico vivia em delícias. Ele tinha tudo, era farto, não lhe faltava nada. E além de tudo era egoísta. Ele não abria as mãos para ajudar alguém, para ver a necessidade de alguém. Então, em vida, o rico nunca precisou ser consolado. Nunca precisou, porque ele não sabe, ele não morreu sabendo o que era dificuldade, o que era chorar por uma dificuldade. Quantos estão chorando por uma dificuldade? Porque estão numa luta. Muitos aí estão chorando pelos lares desfeitos. Muitos choram porque estão desempregados. Muitos estão chorando porque não têm onde morar. Estão sendo despejados. Precisa de consolo. E para isso precisa procurar Cristo. Já não é o caso do rico aqui. O rico não falta nada dessas coisas. Ele tem tudo que ele quer. Está tudo às mãos dele. Vestes. Vamos dizer nos dias de hoje. Estaria bem vestido, bem calçado, bem alimentado, num carro bom, numa mansão. Não lhe falta nada. Certamente a Bíblia não fala que o rico morreu, se ele ficou doente, ou se ele era doente. E se fosse, ele teria dinheiro para manter, comprar o medicamento e ter tudo. Então ele não precisava de consolo. Por quê? Porque para ele tudo, ele tinha tudo que lhe bastasse, tudo que lhe fosse necessário. Já o caso do Lázaro, era um homem que vivia nas ruas. E a Bíblia nos diz que os cães vinham lamber as suas feridas. E às vezes estava esfolado, estava machucado, estava sujo. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Era o único consolo que Lázaro tinha em vida, eram os cães. Quando não, alguém jogava esmola para ele, e jogava lá comida para ele, ou deixava lá para ele, ou talvez resto de comida, ou qualquer outra, como muitos têm coragem de fazer. Eu vou levar roupa para o pobre, para o mendigo, mas leva as roupas bem velhas, bem poídas, bem rustidas, às vezes rasgada ou furada, vai lá e leva, porque a pessoa não sente mais necessidade daquilo, porque já não lhe serve mais. Então ele vai levar coisa que não presta para aquele que precisa. E não é isso que Jesus nos ensina a fazer. No entanto, Lázaro, então, certamente eu acredito, pela história que Jesus nos conta, que Lázaro morreu sem consolo, deve ter morrido em alguma calçada, encostado em alguma parede, ninguém viu ele morrer, ninguém viu do que ele morreu e nada. Não sabe se morreu de sede, se morreu de fome, se morreu doente, se a peste tomou conta dele, ou o que foi que aconteceu. Só sabe que ele morreu e toda a vida dele ele chorou, não tinha consolo. Agora ele está em um lugar em que ele está sendo consolado. Esse daqui já está sendo consolado. Eu acredito que essa parábola de Jesus é uma parábola de algo que vai acontecer futura. Que Jesus sabe aquilo que vai acontecer. Que Deus sabe aquilo que vai acontecer. Uma história futura. Porque ainda não é tempo de alguém ir para o inferno ou de alguém ir para o céu ou para o paraíso. Ainda não é tempo. Vai chegar o tempo certo disso. Então eu acredito que se Jesus está contando uma parábola que poderá acontecer no futuro, de alguém que é rico, que não precisou de consolo, e de alguém que é pobre e que morreu sem consolo, mas que vai chegar o dia em que ele vai encontrar o consolo dele para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então nos diz aqui: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, o rico. Agora vai dizer de Lázaro: e Lázaro somente males na vida. E agora este é consolado e tu atormentado. A falta de consolo é tormenta. Glória a Jesus. Vamos ver no livro de Salmos, o que o livro de Salmos nos diz? Em Salmos 69, versículo de número 20. Glória a Jesus. Salmos 69, versículo 20. É isso mesmo? Salmo 69, versículo de número 20, que nos diz: glória a Jesus. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão,
mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Veja só, o que é que o salmista está dizendo. Ele vai dizer no versículo 21, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quem está dizendo isso daqui é o salmista que está dizendo, glória a Jesus. Davi é quem está dizendo, porque são palavras messiânicas, são coisas que aconteceu com Jesus. Mas Davi está contando a respeito dele próprio, que ele encontrou afronta. Ele encontrou afronta. Aí, ó, afrontas me quebrantaram o coração. Estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Veja só, quantas e quantas vezes alguém se encontra numa dificuldade e ele está pedindo lá no coração dele, no interior dele, no fundo da alma dele, tomara que alguém venha e me ajude, tomara que alguém me dê algo, tomara que alguém me traga um bocado, talvez alguém vai me dar água, e ele não encontra. E Davi está dizendo, afrontas me quebrantaram, quer dizer, tirou as forças dele, louvado seja o nome do Senhor, me quebrantaram o coração, estou fraquíssimo, estava sem força, louvado seja Deus, esperei por alguém que tivesse compaixão, alguém que tivesse dó, alguém que tivesse piedade. Veja o que ele continua dizendo, mas não houve ninguém, não houve nenhum, não tinha quem consolasse, não tinha quem ajudasse, louvado seja o nome do Senhor. E por consoladores, ele estava esperando que houvesse consolador, mas não os achei. Ele disse que não teve alguém que tivesse dó dele, aleluia, não teve. Eu acredito que essa situação aqui, quando Davi estava fugitivo do reino, que ele não encontrou ajuda, se tornou fugitivo, até o filho dele estava contra ele, é quem pôs o povo contra ele. Veja, deram-me fel por mantimento. Ele vai comer fel por mantimento. Às vezes você pode encontrar alguém que está comendo, às vezes tem um felzinho ali, ou um coração de frango, ou de qualquer coisa, ao invés de dar um pedaço de carne, vai lá para zombar de você, vai te dar fel, para você sentir o amargo da vida. Então, não teve quem foi consolar Davi, não teve quem vá consolar Davi, quem vai ajudá-lo, não teve. Assim acontece com muitos na vida, está precisando de ajuda, está precisando de consolo, está precisando de um abraço amigo que seja, está precisando de roupa, não tem quem ajuda. Jesus vai dizer assim, estive preso, não me foste visitar, estive nu e não me vestiste, estive nessa situação, e ninguém foi lá visitar ele quando estava preso, não foi vê-lo quando estava no hospital doente, não o vestiram quando ele estava sem roupa, e nem lhe deram mantimento quando ele estava com fome, nem água quando estava com sede. Então Jesus diz e pergunta para ele, mas quando, Senhor? Então ele vai dizer, é quando eu estive nu, é quando eu estive com fome, mas quando o Senhor estava dessa maneira? É quando um desses pequeninos precisam de ajuda e você não faz, você negou para eles, a mim não fizeste. Então, é mandamento do Senhor, consolar alguém, estender a mão para alguém, ajudar alguém, socorrer alguém, seja lá de que maneira for, nós devemos ajudar. Então, o rei Davi aqui que fez esse salmo, ele diz que não ajudaram, as afrontas, quando alguém te afronta, quebrantou o coração dele, e ele disse que ficou fraco com isso, esperou por alguém que tivesse compaixão, mas não veio ninguém se compadecer dele, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Quando você procura algo e você não encontra, quanto mais você procura, mais longe do seu objetivo você fica, porque não tem
Quem ajuda? Não tem um consolador ainda. Ainda não tem esse consolador. Vamos estar vendo no livro de Jó. Glória a Jesus. Aqui no livro de Jó, capítulo 16, versículo de número 2. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Jó, todo mundo sabe, Jó é campeão nessa história de ser consolado ou não. Ele é campeão. É um dos que passou por essa experiência terrível. Então, em Jó, capítulo 16, nos diz: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. 3 amigos, na verdade 4, um porque era mais novo, ficou em oculto, ele vai aparecer mais no final da história. Então, respondeu Jó e disse: tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. 3 amigos, hein? Isso aí porque era amigo. 3 amigos, os 3 amigos sabendo da condição de Jó, foi ter com ele. E quando viram Jó de longe, Jó sem roupa, Jó cheio de feridas, Jó se coçando com um caco de telha, Jó sofrido, Jó perdeu peso, emagreceu e não teve ninguém que o fosse consolar. Aí vem os 3 amigos que o enxergam de longe e quando chegam até ele, começam a atacar Jó com palavras. Atacam Jó dizendo que Jó está no pecado. Ataca Jó dizendo que Jó deixou de buscar a Deus, que Jó era mau, que Jó tinha perversidade dentro dele. Veja, não encontrou nos amigos palavra de consolo, alguma coisa que os consolasse, que o consolasse, não encontrou. Veja, é interessante, o apóstolo Paulo, ele diz assim: estive preso, fui embaixador de cadeias. Ele esteve nu, sentiu frio, passou fome, escravo dentro de porão de navio, passou tudo quanto é situação, apanhou, tomou açoites, uma quarentena de açoite menos uma, apanhou até dizer chega, na vida, não teve consolo. Ele se gloriava naquilo, mas porque ele não estava esperando que alguém o viesse consolar. Não, ele sabia que não iria encontrar consolo no ser humano, não, dificilmente. Nós temos que olhar para dentro de nós e perguntar para nós mesmos se nós somos servos de Deus de verdade ou o que é que nós somos, porque nós não levamos consolo àqueles que precisam. Nós temos que pensar nessas coisas. Muitas coisas parece que um pecadinho aqui, um pecadinho ali nos condena, mas tem outras coisas que Deus espera de nós, espera para que nós venhamos ser chamados de quê? De seres humanos. Muitas vezes nós falamos que nós somos seres humanos, mas agimos como animais. Tem situação na nossa vida que nos condena, que nos complica, aleluia, e que nos afasta de Deus. É uma situação terrível. A palavra de Deus nos diz, através de Jesus Cristo, aleluia, no Evangelho de João, Jesus diz assim: eu vou para o meu Pai, e se eu for, eu virei outra vez. Eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro Consolador. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele está ensinando os discípulos que ele vai voltar para Deus, que ele vai morrer, que ele vai à sepultura e que ele vai ressuscitar no 3º dia. Os discípulos se entristecem com isso. Jesus vai dizer para eles: a sua tristeza vai ser convertida em alegria. Mas eles não estão entendendo ainda, porque eles não têm o entendimento de que Jesus é a ressurreição e a vida, e que ele vai à sepultura, mas ele tem domínio da própria vida. E ele fala então: eu volto para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei da parte do Pai
o outro Consolador, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Todos vocês, toda pessoa, todo ser humano, todo homem, seja mulher, seja criança, seja jovem, menino ou menina, seja lá o que você for na sua vida, aleluia, você, aleluia, vai estar esperando um Consolador, que Jesus fez a promessa do Pai: eu vos enviarei o outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai te consolar, vai enxugar suas lágrimas, vai te dar sorriso, vai te pôr um cântico novo na sua boca, ele vai mudar o seu coração, ele vai te vestir, vai te calçar, ele vai te dar a vida eterna, ele vai te levar de encontro com o Pai Celestial, aleluia, e você vai vê-lo face a face. Você vai ser consolado. Pode notar, tanto em Ezequiel, tanto no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no livro de Salmos, como também no livro de Jó. E se nós procurarmos, nós vamos encontrar um outro livro. Nenhum deles tinha consolo. Agora, através da pessoa de Jesus Cristo, aleluia, que chegou até nós a salvação, nós encontramos consolação, aleluia, ele é o Consolador. Ele vai estar nos consolando, ele vai visitar você no seu lar, e não importa a sua luta, o seu problema, aceite Jesus como seu Salvador, e você vai encontrar solução, vai encontrar consolo para a sua vida. Por isso que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, consolo para a vossa alma, aleluia, somente através de Jesus, amém? Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Vamos estar então agradecendo a todos vocês por estar ouvindo as mensagens, a palavra de Deus, a trombeta de Deus no ar, Deus Eterno TV, louvado seja o nome de Jesus. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor, que Deus possa estar consolando a tua vida, tua casa, teus filhos, teu lar, aleluia, teu esposo, tua esposa, seus parentes, que Deus esteja pondo as mãos e enviando o Consolador até você. Senhor Deus e Pai, nós queremos te dar graça, meu Deus querido, pela tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o seu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido, enaltecido, para a honra e glória do nome de Jesus. Pai de poder e misericórdia, que o Senhor possa estar estendendo as tuas mãos, olhando, que o Senhor possa estar ouvindo, operando, realizando sobre a vida de cada pessoa, adentrando em cada lar, meu Deus querido, em hospitais, em asilos, em casas de recuperação, aqueles que estão perdidos, desenganados, aqueles que estão sem consolo. Somente o Senhor, meu Deus querido, em nome de Jesus, pode estar consolando, realizando essa proeza, aquilo que nós não podemos, não conseguimos fazer, nós sabemos que o Senhor faz. Deus maravilhoso, nós te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus, aleluias, e que o seu nome seja glorificado de eternidade a eternidade, aleluias. Que deixo a saudação, a minha paz do Senhor Jesus a todos, aleluias, e que todos sejam abençoados, consolados, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus.